Você já tentou ler o Apocalipse e ficou completamente perdido? Fim do mundo, monstros, números esquisitos, guerras, parece um pesadelo codificado. Mas se eu te dissesse que existe uma chave para entender tudo isso, que o livro tem uma estrutura, quando você enxerga essa estrutura, tudo muda. Antes de qualquer coisa, você precisa saber que existem 4 grandes formas de interpretar o Apocalipse, e cada uma chega em conclusões bem diferentes. A primeira é a preterita. Tudo que está no livro de Apocalipse já se cumpriu no século I, na época do imperador Nero. A segunda é a futurista. Quase tudo ainda vai acontecer no fim dos tempos. A terceira é a idealista. O livro é pura simbologia atemporal, falando da luta do bem contra o mal em qualquer época da história. E a quarta é a historicista. O Apocalipse ele vai se cumprindo progressivamente ao longo de toda a história da igreja, do século I até a volta de Cristo. Cada uma dessas escolas tem teólogos sérios e nenhuma é absurda. Mas hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para você como a gente usa o método historicista, porque é ela quem revela a estrutura que pouquíssimas pessoas conhecem. Vamos começar pelo nome. Apocalipse não significa fim do mundo. A palavra vem do grego e é formada por duas partes. Apó, que significa para fora de, e caliptos, que significa sombra ou cobertura. O Apocalipse é literalmente aquilo que saiu das sombras, revelação ou clareza. Não é um livro de terror. É um livro de luz. O próprio primeiro versículo diz isso. Revelação de Jesus Cristo. O personagem central não é a besta, não é o 666, não é o anticristo, mas é Jesus. Agora vem um segredo que muda tudo. O Apocalipse não é uma linha reta. Ele não conta acontece A, depois B, depois C, até o fim. Se você ler assim, vai se perder sempre. O Apocalipse ele foi escrito numa estrutura chamada quiasma. Quer entender o que é isso? Imagina que você vai contar uma história para uma criança. Você conta do começo até o meio. Aí você volta ao começo e conta tudo de novo. Mas de agora com mais detalhes que você não tinha dado antes. Depois, você faz isso uma terceira vez, chegando cada vez mais perto do final. É como assistir um filme, rebobinar e assistir de novo em câmera lenta, percebendo coisas que você não tinha visto na primeira vez. Cada volta acrescenta uma camada nova. Isso fica concreto quando você vê os 3 grandes ciclos no livro. O primeiro são as 7 cartas para as 7 igrejas. Cada carta fala para uma igreja real que existe na Turquia, mas juntas elas representam 7 períodos da história do cristianismo, do século I até os dias de hoje. É um mapa da trajetória da igreja no tempo. O segundo ciclo são os 7 selos. O livro volta ao começo, mas agora conta a mesma história com novos detalhes. O que acontece no mundo enquanto a história da igreja avança. Guerras, sofrimentos, o evangelho sendo pregado, tudo em paralelo. O terceiro ciclo são as 7 trombetas e as 7 pragas. O livro volta mais uma vez, agora focado no desfecho, no juízo e na chegada do reino de Deus. 3 voltas, 3 perspectivas, uma única história, sendo revelada progressivamente como camadas de uma cebola. Então, da próxima vez que você abrir o Apocalipse e sentir que está perdido, lembra disso. O livro não é um caos, ele tem uma estrutura, ele tem um método e ele foi escrito por alguém que queria ser entendido e não por alguém que tentando te assustar. O Apocalipse é a última página da história e quem conhece a última página da história lê o meio com paz. Se você quer estudar o Apocalipse de verdade, capítulo por capítulo, no seu ritmo e no seu tempo, eu vou deixar fixado aqui no perfil um chatbot chamado Esperança. É um assistente no WhatsApp que vai te guiar pelo livro inteiro de um jeito simples e sem complicação. Quem já usou, conta aqui nos comentários qual foi a tua experiência e eu quero saber o que você aprendeu sobre o livro de Apocalipse.